Bem, pessoal, dando continuidade, né? A nossa aula falando sobre o reino fungi, né? Representado pelos fungos, então a gente vai ver um pouquinho sobre a estrutura do fungo em si, tá certo? Então essas hifas aqui, tá? Elas vão constituir toda essa estrutura do fungozinho aqui, ó. Que a gente chama de quê? De micélio. O fungo não tem caule, não tem um tronco como a gente acha que tem em determinadas plantas, tá certo? Então esse conjunto, esse emaranhado de hifas vão formar o que a gente chama de micélio, tá certo? Essa parte superior aqui, que a gente acha que reconhece popularmente como um chapéuzinho do cogumelo, isso aqui é onde se encontra as estruturas reprodutoras que a gente chama de esporos, porque aqui o fungo não é planta, não tem flor, não tem semente. Então a forma de reprodução é através de esporos e não há raiz, o que há é um emaranhado, é um enovelamento do que a gente chama de hifas. Essas hifas, elas vão formar o micélio do fungo, tá certo? As hifas em si, elas estão divididas em dois grupos distintos. As hifas não septadas e hifas septadas. Essas hifas septadas, elas são monocarióticas e dicarióticas, tá certo? Então são dois grupos de hifas septadas aqui, ok? Falar um pouquinho da reprodução. Então a gente vai ter na reprodução dois grupos distintos. Um grupo vai ser para uma reprodução assexuada, que nesse caso ela está dividida em dois subgrupos, né? Dois tipos distintos. Um tipo por um processo de brotamento e outro por um processo de esporulação, ok? Lembrando mais uma vez que no caso de fungos a gente não tem semente. O que nós vamos ter é a formação de esporos. Por isso que ocorre aqui, ó, o processo de reprodução por um tipo que é a esporulação, ok? Já na reprodução sexuada, eu vou ter a formação de estruturas, né? Os esporos aqueles amadurecem, formando dois tipos, né? No caso, o basídeo e o esporo, onde vão carregar grupos de células que carregam um número de cromossomos reduzidos, né? Que é N. Então, ao se desenvolver, essas hifas, elas vão se desenvolvendo, vai fazer um processo de fusão, né? Vai unir-se uma com a outra. E aí essas hifas, elas que eram, no caso, ela vai ser aqui haplodiontes, né? Então elas passam a ser dicarióticas aqui mais adiante, ó, após o processo de fusão, tá certo? Isso é o que a gente chama nessa união de plasmogamia. Olha a palavrinha aqui, plasmogamia. Outro tópico importante é falar da classificação, certo? Então, na classificação eu tenho 4 grupos distintos, tá certo? Cridiomicetos, zigomicetos, ascomicetos e basidiomicetos, ok? Cada grupo desses tem sua característica, certo? Então, uma característica dos cridiomicetos é a formação dos zoosporos, que é um tipo de esporo flagelados. Os zigiomicetos, né? E ascóporos e basidiomicetos formam um tipo de esporo sem a formação de flagelo, tá certo? Então, é importante salientar que, no caso dos fungos, processo de decomposição e absorção, porque fungos são organismos decompositores, principalmente do grupo saprófago, tá certo? A reserva energética é o glicogênio, em virtude deles não terem, né, a clorofila, portanto são organismos heterótrofos. Tá? Reprodução por esporos, que não há semente.
A parede celular de quitina, né? Essa parede externa aqui, vai ser formada uma estrutura quitinosa e organizado em hifas aqui, ó. Esse corpo aqui, tudo isso aqui, esse chapeuzinho aqui do cogumelo é formado por um emaranhado de hifas, que a gente chama de micélio, ok? Espero ter contribuído um pouquinho aí para facilitar o aprendizado de vocês, beleza?